Romanos 1, verso 16. Quem achou, diga: eu achei. Diz assim a minha Bíblia: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Eu quero falar nessa manhã sobre reformadores em reforma. Reformadores em reforma. Esse texto foi um dos textos que Lutero leu. Lutero era um monge agostiniano e ele usava bata. Ele era filho de um homem muito rico, e como quase todo pai faz, o pai sonhou os sonhos do filho. Aí, ao invés de deixar o filho sonhar os próprios sonhos, o pai era rico, a profissão do momento na época era advogado, e ele investiu tudo para o menino ser advogado. E Lutero então vai e, com muita luta, diz para o pai dele: eu não quero ser advogado. O pai quase morreu do coração. E o pior não foi isso. Pior que ele escolheu uma das coisas que mais não dá dinheiro na vida. Eu vou ser um monge, um padre. Aí o pai morreu de desgosto. E no meio disso, Lutero teve um episódio muito grande. Ele estava com um amigo dele andando no meio de um campo, e começou uma chuva forte. De repente caiu um raio em cima do amigo, e o amigo morreu, e ele não. E Lutero então, ele entrou para uma crise, e ele começou a dizer: por que ele morreu e eu não morri? Eu acho que essa manhã é bem próprio a gente pensar: por que os que morreram, morreram e nós estamos aqui? Quais são os motivos que levaram Deus a nos manter aqui hoje? Por que e para quê? O que ele quer fazer em nós e o que ele quer fazer através de nós? Essas são perguntas que qualquer cristão sério tem que se fazer. Por quê? Porque senão a gente cai no ritmo do fazer por fazer. Levanta de manhã, escova dente, toma café, vai para o trabalho, vai para a escola, achando que, é uma obrigação Deus me dar o que Ele está me dando, porque afinal de contas eu dou dízimo, afinal de contas eu venho à igreja, afinal de contas eu passo o olho na Bíblia de vez em quando, afinal de contas eu não prostituo, não mato, não roubo, não uso drogas. Não! Há algo maior que Deus quer fazer através da minha vida e da sua vida. Você crê? E Lutero então começou a falar algumas coisas, e ele começou a ser um cara inconveniente, e ele começou a dizer: gente, isso não está certo. O que está acontecendo na nossa igreja? E ele não falava o que está acontecendo na sua igreja. Muitas pessoas falam assim: porque as igrejas hoje... Não, quando você falar de igreja, lembra que você é a igreja. Você está falando de você. Porque eu não concordo com a igreja. Quando você fala eu não concordo com a igreja, lembra que você está falando de você. Lutero não estava querendo criticar o Papa Leão X, ele estava querendo criticar ele mesmo. E Lutero foi ficando triste, porque ele começou a ver algumas coisas. Ele começou a ver o homem no centro. Não era a glória de Deus que brilhava, mas sim o homem. Ele começou a ver que não havia graça. A coisa descambou tanto na época de Lutero, que as pessoas compravam documentos que os absolvia dos seus pecados. Era a venda de indulgências. Sabe como é que funcionava? Eu roubei. Aí você ia lá, pagava lá R$50, comprava um documento assinado por um padre ou por alguém que te absolvia dos seus pecados. O trem ficou tão feio que chegou um ponto onde eles estavam vendendo perdão de pecados que seriam cometidos ainda. Então a pessoa falava: eu vou adulterar, já vou comprar o perdão do meu adultério, que eu já adultero em paz. E a grande desculpa era: nós estamos vendendo esses documentos, porque com esse dinheiro estamos construindo a Catedral de São Pedro, que é o atual sede do Vaticano, onde eu já estive algumas vezes. Tive a alegria de entrar ali, apesar de que para entrar naquele lugar, você precisa clamar muito a Deus e orar muito a Deus, porque ali dentro estão os corpos de centenas de pessoas, e é mais um cemitério. E você fica procurando vida, procurando alegria, e você fica procurando alguma coisa que lembre Cristo, mas não tem. Tem muito papa, tem muita... mas não tem Cristo. Outra coisa que Lutero percebeu: ninguém vive pela fé. Era a época das penitências. Todo mundo vivia fazendo penitência. Para eu alcançar a salvação, eu tenho que ser bonzinho.
Então, por exemplo, a maior penitência na época de Lutero era fazer uma caminhada a pé até Roma. Então as pessoas saíam de onde estivessem no mundo, muitas vezes com roupa de pano de saco, e ia caminhando a pé, levava às vezes anos para chegar a Roma, e chegar lá na praça e receber uma bênção do Santo Padre, e isso equivalia à salvação. Isso incomodou muito o Lutero. Outra coisa que incomodou, a substituição da figura de Cristo pela figura do homem, do Papa. Foi nessa época que começou a ficar mais forte o conceito de que o Papa era infalível. O Papa tem uma autoridade igual ou superior à das Escrituras. Se o Papa tem autoridade superior ou melhor do que as Escrituras, por que o Papa pediu perdão por não ter se posicionado durante o nazismo? Se você entrar no Museu do Holocausto lá em Israel, uma das primeiras cenas que você vai ver, eu já fui lá 10 vezes, você vai ver o pedido de perdão que João Paulo II fez ao povo judeu, porque o Papa da época não somente concordou com o nazismo, como se calou, e depois que o nazismo caiu, ajudou muitos nazistas a fugir através da Itália, mandando-os aqui, para a América do Sul. Joseph Mengele veio parar aqui, muitos vieram para a Argentina, e aí a Igreja Católica viu seu erro e pediu perdão. Essa foi uma das coisas que também incomodou Martinho Lutero. E por último, a gente vê que Lutero estava muito incomodado, porque o que dirigia a vida das pessoas era tudo, menos as Escrituras. A Bíblia era usada como uma nota de $100, um pé de coelho, um amuleto, um mero amuleto. Naquela época só tinha a Bíblia nas suas línguas originais ou em latim. Então a esmagadora maioria do povo não tinha acesso à Escritura. Só o clero lia a Bíblia. E como só o clero lia a Bíblia não era ensinada. A missa era feita de costas para o povo, falando em latim. Você entrava sem entender nada e saía entendendo um pouquinho menos. Meu avô me falou, Lucinho, aqui no Brasil, eu era padre. Eu ia na igreja, ouvia o padre, eu não entendia nada. Eu queria ser um bom católico, mas eu não conseguia. No final, ele me contando, eu tinha 8 anos de idade, eu falava com o padre: padre, o que o senhor falou ali? Não, meu filho, só aceita. Só aceita. Meu avô foi ficando nervoso com 8 anos. Com 8 anos. Aí um dia no final da missa, meu avô virou para o padre e a minha bisavó. E o meu avô nasceu em 1919, gente. Então, eu estou falando o quê? 1927 que isso aconteceu. Meu avô virou para o padre e falou assim: padre, eu não acredito em nada que está acontecendo aqui. Ele falou: por quê, meu filho? O senhor não explica nada. Eu estou entendendo uma língua esquisita. O que é isso que está acontecendo aqui? E o meu avô então entrou para uma busca. E um dia, um amigo dele deu uma Bíblia para o meu avô. Meu avô leu Mateus, do capítulo 1 ao capítulo 10. Quando ele acabou de ler o capítulo 1 ao 10, ele morava no interior, na roça, não tinha absolutamente nada. Eu estou falando quase 60 anos atrás. Ele fechou a Bíblia assim, ficou olhando para a lua. E aí ele falou assim: Deus que segura a lua. Se o senhor consegue segurar a lua, e se o senhor fez esses milagres aqui, segura a minha vida. E meu avô se converteu, era um homem que andava armado, era um homem violento, era um homem que tinha muitos e muitos defeitos, mas do jeito que ele pecou, ele foi melhor em viver para Deus. Ele foi atrás dos filhos todos. Eu tenho quase 10 filhos dele, ele tem quase 9 filhos. Ele foi atrás de todo mundo. E ele sentou na casa de todo mundo e falou: o papai está trocando o revólver pela Bíblia, hoje eu sou cristão. E naquela época eles viviam coisas terríveis. O meu avô e a minha avó iam para o culto, aqui no Brasil que eu estou falando, no interior de Minas. E eles chegavam no culto, com 2 minutos de culto, ouvia aquele barulho de um monte de pedra caindo em cima. Era o padre da cidade com os fiéis jogando pedra em cima da casinha onde os evangélicos se reuniam. Minha avó não pôde ter o nome na mercearia. Quem lembra que antigamente a gente anotava as coisas na mercearia e pagava no fim do mês? A minha avó foi na mercearia e falou: eu quero abrir uma conta aqui no caderno. Eles falaram: a senhora é protestante do demônio, então não pode. O irmão do meu avô se converteu e morreu, não pôde ser enterrado no cemitério da cidade, porque o cemitério da cidade era exclusivamente para pessoas que eram católicas. E o meu avô
então me contou tudo isso que aconteceu aqui no Brasil 50, 60 anos atrás, mas hoje nós vimos que os efeitos da reforma foram tão grandes que alcançou eu e você, está alcançando o Brasil inteiro, e nós estamos vendo uma grande transformação na nossa nação. Essa história de Lutero, ela é muito interessante, porque antes dele ajudar as pessoas a sair de uma crise, ele saiu da crise dele. Quando Lutero começou a falar demais e escrever livro demais, os príncipes da Alemanha fugiram com Lutero para um castelo. E colocaram o Lutero numa torre de um castelo. E lá nessa torre, ele realmente teve um encontro real com Cristo, e ele se arrependeu, e ele falou: quer saber? O justo viverá pela fé. O que conta não é o homem, é o evangelho. O que conta não é o prazer do homem, é a glória de Deus. O que conta não é o que o padre, o pastor e o papa falam, é as escrituras. O que conta é a graça e não as obras dos homens. O que conta é Cristo e o resto é resto. E ele começou a escrever livros, escreveu 36 hinos. O Papa Leão X disse: os hinos de Lutero prejudicaram mais a Igreja Católica do que os seus livros e os seus sermões. É tão maravilhoso o que Lutero cantou, que eu pedi o nosso querido Robinho para cantar Castelo Forte no final aqui do culto hoje de manhã de novo. Então, se você é do coral, está sumido aí, está querendo ir embora mais cedo, não vai não. Você espera aí, que o chefe já deu uma ordem aqui, que nós vamos cantar Castelo Forte de novo. E eu queria que você ouvisse Castelo Forte, como que os reformadores tinham uma noção de que estavam numa guerra. Você sabia que no hino Castelo Forte fala a mesma quantidade de vezes que fala Deus e Jesus, é a mesma quantidade que fala diabo. Os caras sabiam que estavam numa guerra. E muitas vezes hoje nós vivemos alheios a essa guerra. Nós achamos que a guerra é simplesmente política, simplesmente dinheiro na conta, simplesmente com quem eu vou casar, qual curso que eu vou fazer. Irmão, estamos vivendo dias semelhantes aos dias da reforma, e Deus está precisando dos seus reformadores nesse dia. Você crê nisso? Sabe qual é o lema da reforma? Reformados sempre em reforma. Está vendo esse templo aqui? Você não sabe, mas durante a semana, esse templo é reformado. Toda semana queima uma luz dessa, toda semana tem que dar um retoque na elétrica, toda semana tem que mexer alguma coisa aqui nesse altar, toda semana. Eu não sei para que eu fui fazer isso, mas eu comprei uma casa 6 anos atrás, e eu fui fazer uma reforma. Jesus, alguém tinha que ter me amarrado num pau e me dado de pau em mim. Não tem um parente para abrir os olhos da gente. Falar: meu filho, entra com o trator, derruba esse demônio, faz do zero. Vai eu reformar uma casa. Eu mudei com essa, por isso que eu preciso honrar essa pessoa. Eu tenho que casar e ficar casado com ela pro resto da vida. Sabe o que eu fiz? Dia 16 de outubro de 2016, eu mudei para dentro dessa casa, eu, ela, meus 2 filhos e mais 22 pedreiros. Você sabe o que é acordar de manhã ouvindo tchererê, tchê, tchê, tchererê, tchê, tchê, tchererê, tchê, tchê, Gustavo Lima e você? Banheiro, quantas vezes a gente usou o mesmo banheiro? Vocês estão usando máscara agora? Eu usei em 2016, que tinha uma Shekinah de poeira dentro da minha casa. Era tijolo chegando, era caçamba indo. Por que aconteceu? Eu morava num apartamento, que eu entrei com esse apartamento no negócio. Aí eu falei com o cara: você deixa eu morar aqui? Ele falou: deixa, mas eu estou anunciando ele para vender. Aí eu entrei com a poderosa oração contrária. Falei: Deus, não deixa esse cara vender. Foi a mesma coisa de falar: vende. Gente, eu nunca vi um imóvel vender rápido. O cara falou: vendi seu apartamento que agora é meu, preciso que você desocupa. Eu ia para um hotel, ficar 6 meses para esperar a obra ficar pronta. Mudei, eu digo que eu mudei para lá para atrapalhar eles. Não foi nem eles que me atrapalharam, não. Gente, uma reforma. Agora você vai na minha casa hoje, está tão bonito. E eu e a Paty podemos olhar detalhes. Então um jardim incomoda, a gente fala: vamos pôr uma plantinha aqui. Esse parafusinho dá na cabeça dele aqui. Tá. Esse quadro está meio prêt-à-porter. Vamos mudá-lo para um quadro. Quem entende?
A minha vida e a sua vida é a mesma coisa. Tudo na vida precisa de uma reforma. Esse terno que eu estou usando, a minha esposa essa semana teve que dar um grau nele para mim. Por quê? Porque tudo precisa ser mantido. Tudo, um carro precisa de manutenção, um microfone precisa de manutenção, um livro, absolutamente tudo. Eu estou com esse tablet aqui, ó. Eu tenho ele tem 5 anos. Eu fui abrir ele aqui, ele piscou assim umas 3 vezes. Eu já estou sentindo que ele está rateando, né? Tudo precisa de uma reforma. E Deus só vai te usar na medida que Ele te reformar. Por quê? Porque senão você vai criar uma imagem velha na vida das pessoas. Ele quer uma imagem atual de quem Ele é. Só para deixar claro, Lutero foi o nome mais expoente, mas alguns anos antes de Lutero vieram os pré-reformadores. John Wycliffe, John Huss, um monte de gente que estabeleceu a base para a reforma protestante acontecer em 1517. Mas junto com Lutero, tinha Melanchthon, tinha Erasmo, tinha Zwingli, tinha Calvino, tinha vários homens e mulheres que literalmente fizeram tudo com ele. Ele não fez nada sozinho, mas ele foi o que mais deu cara a tapa. E quando ele viveu a mudança pessoal que ele viveu, imagina, gente, imagina essa cena. Você está aqui, aí você vai para um sítio. Lá nesse sítio, Jesus aparece para você, muda a sua vida. Aí você volta todo feliz para sua casa, ou para sua igreja, ou para o seu trabalho, e fala assim: gente, eu tenho que contar para vocês o que aconteceu comigo. As pessoas falam assim: você está excomungado. Um dia uma católica me parou. Eu amo os católicos, gente, tenho parentes católicos, aqui dentro tem católico, tudo quanto é lugar tem. Mas a igreja evangélica brasileira, mais de 80% dela é feita de pessoas vindas do catolicismo. Porque o catolicismo é mau? Não, é porque muitas vezes esse catolicismo não apresenta resposta para os maiores anseios do ser humano que estão aqui nesse livro e não nas doutrinas da igreja. A doutrina da igreja batista não pode estar acima daquilo que a palavra de Deus diz. Assim como as coisas que o Papa fala, que o Vaticano fala, não podem estar superiores a um versículo da Bíblia. Nós falamos dos católicos, mas o crente hoje tem mania de dar para profeta e profetisa mais moral do que um versículo da Bíblia. Nós achamos que sentir no coração tem mais poder do que um versículo na Bíblia. Eu contei para vocês 2 semanas atrás que um casal de evangélicos amaziou. A menina 19, o menino 22, eles foram morar juntos. Quando eu confrontei, eles falaram assim: Deus confirmou e deu paz. Sabe o que eu falei? Esse Deus tem pé de bode. Deus ia contradizer Ele mesmo? Deus, se tem uma coisa sobre Deus, é a imutabilidade. Ele não muda. Deus não muda de opinião. Não vai chegar no juízo final e Deus falar assim: quer saber, gente, eu estava aqui, eu decidi, vamos todo mundo para o céu? Não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo.